Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, saíram renegociações salariais e reajustes. Vamos entender como é que ficaram esses reajustes salariais, essas renegociações, quanto que foi o reajuste necessário. A gente vai contar tudo isso para vocês. Vamos falar também da OPEP, que eu fiquei devendo ontem. Então, o Brasil parece que entrou no clubinho ao mesmo tempo que não entrou. A gente vai comentar sobre isso. E no final do programa, a gente vai falar de um assunto que mexe com o nosso bolso, a inflação dos ovos que chegou ao Brasil, mas por motivos diferentes dos Estados Unidos. Então, a gente vai explicar tintim por tintim o que está acontecendo. Será a fuga das galinhas do calor aqui? Será que a galinha da vizinha está querendo fugir dos trópicos? A gente conta para vocês. E hoje eu não vou dar bom dia para o André, porque ele não está podendo me responder. André está sem voz. Quem assistiu ontem o programa viu que o André estava lá, um filho de Temer Pastilhinha, com Maria da Conceição Tavares. Ele estava bem rouco, então hoje ele está descansando e vai voltar amanhã aqui com a gente, espero que com voz. Então vamos direto para a nossa agenda, para não perder tempo. Vamos ver o que tem aí nos nossos principais pontos de agenda, indicadores e eventos hoje. Nos Estados Unidos, saiu o balanço do Walmart, na França, balanço Airbus, e no Reino Unido, o Anglo American divulgou seus resultados. Lá no Reino Unido também teve balanço do Lloyds Bank, então aqui a agenda tomada nesse começo de manhã por balanços corporativos, resultados das empresas, mas nenhuma aqui do Brasil. As do Brasil vêm depois do fechamento. Na Alemanha, saiu o PPI de janeiro, então preços ao produtor, e a OCDE divulgou o PIB do quarto trimestre, e essa divulgação aconteceu às 8 horas na França. Mas vamos seguir que tem um monte de outras coisas acontecendo durante a parte da manhã. Tem a pedidos de auxílio-desemprego na semana até dia 15 de fevereiro, esse dado ele é semanal, toda semana ele aparece aqui às quintas-feiras, e ele veio ganhando mais relevância lá nos Estados Unidos, justamente depois daquele tombo, daquela surpresa com o payroll. Então, como o relatório de emprego surpreendeu muito, os Estados Unidos resolveram acompanhar de perto. Eles descobriram que tinha um dado semanal que eles poderiam acompanhar para não ter surpresas. Então, agora, esse dado passou a ter mais relevância aqui na agenda. Tem teleconferência dos resultados do Banco do Brasil, teleconferência de resultados da Vale acontecendo agorinha, e daqui a pouco o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, participa de uma rodada de perguntas e respostas na Câmara de Comércio. A gente ainda tem hoje, 2 horas da tarde, estoques de petróleo nos Estados Unidos. Esse dado também está ganhando um pouco mais de relevância por conta da exploração do petróleo nos Estados Unidos ter voltado para a centralidade com o governo Trump. Então a gente deve ter aí um olhar um pouco mais próximo para os estoques nos Estados Unidos, dados de refinaria por lá. Então isso também volta aí bem para o radar e volta com uma força maior a partir de agora. Aí a gente vê que durante a tarde e comecinho da noite, a agenda está tomada por dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Ontem saiu a ata da última reunião de Comitê de Política Monetária e essa ata jogou ali um pouco de areia na expectativa do mercado de que as taxas de juros poderiam voltar a ser cortadas brevemente. Então, pode ser que as taxas de juros sejam cortadas por lá? Pode ser que sim, mas ainda há muita incerteza em relação a isso. O Jerome Powell não deu uma sinalização em relação a esse corte de juros, então se ele acontecer, vai ser mais para frente, e eles reforçaram aquilo que a gente já contou para vocês. A gente deve ter ali um acompanhamento um pouco mais próximo, dado a dado, conforme eles forem sendo divulgados lá nos Estados Unidos. Esses dados vão ser acompanhados bem de perto para as próximas decisões de política monetária, o que deixa o cenário bem aberto. Mas vamos voltar então para a nossa agenda, porque tem esses dirigentes do Fed falando aí no fim da tarde e no comecinho da noite. E isso deve ganhar também peso, justamente pelo que eu contei agora. Está todo mundo querendo saber para onde vai a taxa de juros por lá. Mas vamos seguir aí que ainda tem mais agenda hoje. Hoje a agenda está recheada, porque durante a parte da noite, depois das 9h30, que na verdade nas 9h30 vai ter PMI composto, industrial e de serviços, só que preliminar ainda no Japão. Então o Japão ele abre essa temporada de PMIs preliminares e depois do fechamento, aí sim a gente tem o Brasilzão na agenda. Balanço da B3, balanço da Engie, balanço da Lojas Renner, balanço da Rumo. E acho que tem um pouquinho mais de balanço. Tem, Santos Brasil, Nubank, PagSeguro e Renault. PagSeguro e Nubank estão como Estados Unidos, apesar de serem empresas brasileiras, porque elas são negociadas fora. Então hoje a gente tem uma agenda muito tomada por outros indicadores, até poucos condutores,
E mais no fim da tarde, esses balanços bastante aguardados voltam aí para a agenda. O que deve ficar agora, às 11 horas, bastante no radar, são as teleconferências de resultado da Vale e do Banco do Brasil, porque é uma explicação do resultado para os investidores. Então, o resultado já foi divulgado e agora vem essa explicação adicional. Mas sem perder tempo, vamos vir para o Brasilzão, continuar no Brasilzão, para falar do Diese, que divulgou as suas renegociações salariais, os reajustes, como foi a negociação desses reajustes salariais, e 88,2% desses reajustes ficaram acima da inflação em janeiro. Então vamos entender, porque uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala das renegociações salariais, dos reajustes, é a necessidade do reajuste. Porque quanto menor a necessidade do reajuste, mais chance tem de ter o reajuste positivo acima da inflação. Só que nesse mês de janeiro, outros fatores também impactaram esse sucesso nos reajustes salariais. Mas vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar com a gente, porque a gente tem, então, uma necessidade de reajuste, percentual de reajuste necessário, corrigir, pelo menos corrigir o INPC, seria de 4,77 para quem negociou os seus salários em janeiro. Veio aí de uma crescente, estava em 4,60, subiu para 4,84 e agora arrefeceu para 4,77. A gente passou um período com reajustes necessários bem mais baixos. Então, se a gente pega de fevereiro até outubro ali do ano passado, tem uma necessidade de reajustes menores. E isso ajuda, sim, as renegociações salariais. Mas não é só isso que reajuste, que favorece o reajuste ou as negociações. Outras coisas que podem favorecer também esse movimento de sucesso é o menor desemprego, um aumento da valorização do salário mínimo, inclusive agora em janeiro, o salário mínimo teve um protagonismo nas renegociações salariais, porque muitas das renegociações têm como piso o salário mínimo. E a partir do momento que a gente tem esse aumento do salário mínimo e muitas das categorias com um salário bastante próximo do salário mínimo ou ligado ao salário mínimo, se a gente aumenta o salário mínimo, que foi o que aconteceu no começo do ano, os reajustes também vão ser mais positivos. Vamos ver como é que ficou aí o reajuste salarial nesse mês de janeiro, porque 88,2% teve sucesso, ficou acima do INPC. Então, não só trouxe ali a correção da inflação, mas trouxe ganho real também, que ficou ali em média 1,40% acima da inflação. Então, boa parte dos reajustes conseguiram sucesso nas suas renegociações. 6,7% dos reajustes ficaram iguais ao INPC, nem ganho nem perda, só corrigiram a inflação, mas 5,1% dos reajustes feitos agora, ou das negociações realizadas agora em janeiro, ficaram abaixo do INPC. E um dado bem legal para a gente também olhar como é que estão esses reajustes é ver por setor, porque a gente sempre fala aqui para vocês, os setores têm maior organização trabalhista, que sofreram menos com a desorganização trabalhista depois da reforma, eles acabam tendo mais sucesso nas suas renegociações. Não é à toa que a gente viu as renegociações não só sendo afetadas pela inflação em outros períodos, mas também aí sofrendo com a desorganização trabalhista. Então, a gente teve períodos muito ruins para a distribuição desses reajustes. A gente sabe que setores mais organizados normalmente têm mais sucesso, só que quando a gente olha nesses últimos 12 meses, pelo menos por setor, os reajustes até estão bem equilibrados. Eles estão assim acima do INPC, se você olhar o comércio, a indústria, o rural e os serviços, eles estão ou muito próximos de 85% ou um pouquinho acima. Os serviços, que têm uma desorganização um pouco maior, inclusive, está um pouquinho abaixo comparando com os outros setores. Então, está com 84%. Iguais ao INPC, também a gente tem uma média muito parecida, exceto no rural, que foi só 8,2%. E o rural também, o setor rural, o setor agro aqui do Brasil, normalmente ele é bem concentrador de renda, ele pouco distribui ali a sua renda, é um setor conhecido por ser concentrador. A gente vê, inclusive, que ele está com o maior número de reajustes, o percentual dos reajustes abaixo do INPC. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia como é que está essa renegociação por setor. E a gente sempre frisa esse ponto com vocês. Setores mais organizados tendem a ter, sim, melhores reajustes salariais, porque a gente sabe que essa coisa de renegociar individualmente com o patrão foi uma coisa que Temer falou
no momento ali para instaurar a sua reforma trabalhista, a gente sabe que isso é bastante inviável. Então, aqui a gente tem essa foto dos setores, inclusive mostrando que a desorganização, sim, acaba atrapalhando, embora todos estejam mais ou menos dentro da mesma média. Mas vamos falar de um outro assunto agora, assunto polêmico, porque o Brasil ele foi convidado para a OPEP+, e ele aceitou esse convite da OPEP+, então de ingressar nesse clubinho dos produtores de petróleo. Só que a gente tem a OPEP, que são os países membros do cartel, e a gente tem a OPEP+, que quando a gente traz aquele relatório da OPEP para vocês, a gente tem países membros da OPEP e países que assinam a declaração de colaboração, né, de contribuição, de colaboração. Então, são países que não fazem parte do clube, mas eles assinam essa declaração de que em alguns momentos podem contribuir com as medidas tomadas pela OPEP. E o Brasil não entrou no clube principal. Ele entrou nessa declaração de contribuição na OPEP+. É como se a gente tivesse um clube, vamos pensar, temos um clube aqui em São Paulo. Você pode ser sócio do clube, mas você não entra na piscina, você não entra na quadra, você pode ali circular, mas não pode usufruir de fato daquele clube. Eu vejo a OPEP+ dessa forma, você assina a declaração de colaboração com as medidas da OPEP, mas você não faz parte do grupinho da panelinha principal. E o Brasil, ele entra justamente nessa outra categoria de declaração de contribuição na OPEP+, no clubinho mais amplo, que não necessariamente vai seguir ali o cartel. Mas o que eu vejo de mais problemático nisso tudo é que a gente veio de um momento em que a Petrobras foi colocada como líder da transição energética. Muito é se falado em outras, se a gente for pegar eventos internacionais, quando a gente tem fóruns mundiais, o Brasil ele sempre vai com um discurso de energia verde, de transição energética, de energia limpa. Esse discurso ele é muito presente. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está entrando na OPEP+, e a gente não pode esquecer que a nossa maior petrolífera estatal do Brasil tem Magda Chambriard no comando. Magda Chambriard ela é bem conhecida por exploração de petróleo. Ela é uma pessoa que prioriza a exploração do petróleo. E ela foi colocada justamente porque essa era uma demanda dos acionistas. Quando a gente teve aquela mudança, né, começou a ter essa sinalização de que a Petrobras ia liderar uma transição energética no Brasil, os acionistas não gostaram, porque isso não dá lucro no curto prazo. Uma transição energética leva anos para se consolidar, leva anos para trazer resultado. E o acionista ele quer resultado no curto prazo. Então ele não quer um investimento feito pela empresa que vai trazer frutos daqui a 30 anos. Ele quer lucro no curto prazo, ele sempre enxerga as medidas ali de curto prazo. E a gente tem essa troca do comando da Petrobras, não só por esse motivo, mas por outros motivos que a gente vê de pressão, em relação a dividendos extraordinários, em relação a políticas ali tomadas na Petrobras. Essa mudança ela vem muito mais em linha com o que os acionistas acreditam ser ali bom para a Petrobras e bom para o lucro que vai para o bolso deles. E a exploração do petróleo era uma coisa bem discutida, se a Petrobras deveria focar na exploração de petróleo ou focar na transição energética. E a partir do momento que a gente coloca uma pessoa conhecida por ter esse viés de exploração de petróleo, a gente já vê que a coisa está mudando e para onde ela está se encaminhando. Então, eu acho muito contraditório, não só isso, mas uma entrada, por exemplo, numa OPEP+, em um momento que a gente está fazendo discurso ambientalista de transição energética. E mais que isso, né, não é só contraditório, porque, sim, né, a gente tem toda a contradição com um discurso que é colocado ali em fóruns mundiais, fóruns globais. Então, isso para mim já me causa um pouco de desconforto e estranheza. Mas mais que isso, a gente vem num momento de muitas mudanças climáticas, a gente vai falar das galinhas daqui a pouco, elas estão sofrendo justamente com isso. Mudanças climáticas, emergências climáticas, muitos problemas acontecendo no mundo e a gente vai se juntar com um cartel de petróleo para explorar petróleo. Então, assim, para mim vai contra, inclusive, o movimento que outros países estão tendo de mudar, de ter essa transição, de mudar essa matriz energética. E o Brasil, para mim, está retrocedendo nesse ponto. Mas vale aqui falar que entrou na OPEP, mas eu coloco todas essas críticas. Eu vejo que no momento de emergência climática que a gente tem, a gente deveria fugir o máximo da exploração de petróleo e a gente está indo justamente na contramão, entrando na OPEP, colocando uma pessoa no comando de uma estatal que tem esse viés. Então eu vejo não só contraditório, mas problemático também se a gente pensar em todos os problemas de clima
que a gente tem, e não só clima, mas meio ambiente de uma forma geral. Então aqui, feitas essas críticas, vamos para o nosso próximo assunto, porque esse vai render, gente. As galinhas aqui no Brasil, elas estão passando calor. E a gente vem encontrando, né, o preço dos ovos estão subindo. Não só o produtor, mas parte disso já está chegando ao consumidor. A gente tem boa parte desses preços já pressionando os produtores. Os preços aos produtores dos ovos, eles estão bem caros. E isso deve chegar em um dado momento, né? A gente sabe que não é imediato, mas isso pode chegar no bolso das pessoas. A gente falou bastante de inflação de ovos nos Estados Unidos, mas a gente não está em situação muito melhor, não. Aqui no Brasil, a gente também está vendo os preços dispararem, só que os motivos são diferentes. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a questão da gripe aviária, a questão da escolha da produção ali, né, do foco da produção de ovos ou da vacinação das galinhas, enfim. Tem outro problema. Aqui o nosso problema é climático e é calor excessivo. Tudo bem, tem um fator sazonal. Todo mês de janeiro faz calor. A gente tem um calor mais forte nesse verão, nesse período de verão? Sim, temos. Mas a gente está tendo um verão mais eu ia falar calorado, não vai ficar muito ruim, né? Um verão mais quente do que outros. Porque se a gente olhar, inclusive, a inflação dos ovos, ela está um pouco mais problemática do que no mesmo período do ano passado. Então, sim, tem uma sazonalidade, né, de calor nesse período que vai afetar não só ovos, mas outros produtos? Tem. Os ovos, eles têm um peso grande na inflação? A gente precisa ver isso também, porque muitas vezes se fala do preço do tomate, do preço dos ovos, mas a gente esquece do peso que isso tem na inflação. Só que a gente também sabe, por outro lado, né, por mais que a inflação seja ali um indicador macroeconômico, a gente entende tudo isso, ela é feita de pesos e medidas, ao mesmo tempo isso pressiona o bolso e assusta. Então, se você vai no mercado e os ovos estavam um preço e passam a estar um preço maior, você vai falar, pô, o que aconteceu com o ovo? Aí você vai de novo, no próximo mês ele está mais caro, você vai pensar, bom, já está mais caro 2 vezes aí, né? O carro do ovo está passando na sua rua e está vendendo ouro, galinhas de ouro. Mas aí, então, as pessoas começam a ter essa percepção e começam a ver que aquilo está pressionando de fato o bolso delas, porque pode ser que na inflação não tenha um peso, mas se ela for a Graciane Barbosa, por exemplo, no BBB, ela vai sentir muito mais a inflação do ovo. Mas a gente trouxe aqui para vocês os motivos disso, porque saber que o preço está mudando, a gente consegue saber, mas vamos entender por que esse preço está mudando. Então, vamos entender a alta aí que teve nesse último tempo. O preço dos ovos subiu mais de 30% no atacado e varejo desde o início do ano e 17% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, por mais que a gente tenha sazonalidade, por mais que a gente tenha calor em janeiro, por mais que seja quente, está um pouco mais problemático. Em Bastos, uma cidade aqui de São Paulo, que é o principal polo produtor, a caixa com 30 dúzias chegou a R$ 194,00, com uma alta de 36,5% em um mês. Então, a gente vê que sim, teve uma alta expressiva. Por quê? Quaresma, gente, por incrível que pareça, mas quaresma é sazonal, né? Todo ano tem quaresma, aquele período que pessoas que seguem as religiões, acredito que é católica mesmo, não vão comer carne, porque elas estão ali de quaresma, são os 40 dias entre o carnaval e a Páscoa. Gente, desculpa, eu não tenho tantos conhecimentos assim, mas acho que é entre o carnaval e a Páscoa. Então, nesse período, tem a maior demanda por ovos e acaba tendo redução de consumo de carne. Então, as pessoas consomem mais ovos na quaresma. Eu achei isso muito interessante, achei isso, inclusive, muito peculiar, que tem essa maior demanda por ovos por conta da quaresma. Mas vamos seguir aí, porque aí começam a vir os problemas de verdade, porque quaresma, como eu falei, tem todo ano. As galinhas, pode voltar no anterior, pessoal. As galinhas, elas têm ali uma temperatura que acaba estressando as galinhas. Então, se você tem ali 28 graus, até ali a galinha não está tão estressada. A partir de 28 graus, elas começam a reduzir a produção por conta de estresse. E as regiões que mais produzem ovos aqui no Brasil, que estão no interior de São Paulo, as temperaturas estão ultrapassando 30 graus. A gente está com muito calor. Então, isso acaba também atrapalhando as galinhas poedeiras que estão muito estressadas com o calor e acabam tendo aí uma menor produção de ovos, né? Elas colocam menos ovos a partir do momento que a temperatura começa a subir. E isso é uma coisa também bem interessante para a gente pensar. A gente está tendo verões cada vez mais quentes e anos cada vez mais quentes. E isso acaba tendo impacto até onde a gente não pensa, porque a gente pensa assim, no tomate, que é perecível,
a gente pensa na produção ali, na colheita de hortaliças, mas quando a gente vai pensar que as galinhas podem colocar menos ovos com temperaturas mais altas. E isso é um fator e a gente vai passar a ter cada vez dias e anos mais quentes, principalmente por conta de todas as condições climáticas que a gente tem. Então, a gente vai começar a ter menos oferta de ovos. E como a gente sai disso? A gente vê que os problemas climáticos, eles acabam afetando vários aspectos. E não só os que a gente pensa diretamente. Outra coisa, o custo de produção. O milho subiu 30%, os preços da embalagem também subiram muito, mais que dobraram. Isso também encarece os ovos, porque elas vão numa embalagem e as galinhas comem milho. Então, isso também acaba pesando em custos ali de produção e chega no bolso de vocês indiretamente no preço dos ovos. Outra coisa, o preço das aves e ovos subiu 1,69 em janeiro e 7,84 nos últimos meses. E a carne segue como vilã da inflação com alta acumulada de 21. Aqui é só um panorama da inflação aqui para vocês. Mas o que eu vejo aqui também é exportação e oferta, porque já não basta ter ali as galinhas colocando menos ovos por conta do calor e por conta de outros fatores, aí o milho mais caro, tudo isso. A gente ainda está exportando ovos. As exportações de ovos cresceram 116,8% em dezembro, mas as exportações parece que tenham crescido muito, isso traz, né? Nossa, 116%, a gente só exporta 1% da produção nacional. Mas a gente já começa a ver um problema, até porque a exportação de ovo é uma coisa um pouco mais delicada. Mas a gente começa a ver outros países também tendo problemas com preços de ovos. E aí a gente começa a ver que esse não é um problema isolado do Brasil, seja por gripe aviária, seja ali por questões climáticas, a gente já começa a ter um problema afetando não só as galinhas, os animais, mas também o bolso de vocês. E aí a produção estimada para 2024 é de 59 bilhões de ovos e o consumo médio per capita dá 270 unidades de ovo. É bastante ovo, né? Não sei, acho que Graciane Barbosa come mais que isso, mas nós não sei quantos ovos comemos por ano, mas aqui é ovo pra caramba, mas ainda assim tem uma questão aí de oferta e demanda bem emblemática aparecendo. E a alta deve continuar até o fim da quaresma, que é 17 de abril, quando os preços tendem a estabilizar. Então a gente ainda tem uma questão sazonal, junto com questões climáticas, junto com alta do preço de insumos, não só de milho, mas também das embalagens, para que a gente tenha um preço razoável, ou tudo isso subindo, o preço vai subir. Se tudo isso diminuir, a gente tem um preço mais razoável. Só que a gente viu todos esses fatores acontecendo juntos. A quaresma e o calor, a gente ainda entende que vão acontecer sempre mais ou menos ali no mesmo período. Mas nós temos outros fatores também pressionando o preço dos ovos. Mas aqui a gente tem sempre que lembrar que está mais quente, está ficando cada vez mais quente, as galinhas vão ficar cada vez mais estressadas e vão colocar cada vez menos ovos. E dito isso, nós separamos os 3 melhores memes de galinhas para passar com vocês. Quase não esquenta para o rolê ICL aqui. A gente separou 3 memes de galinhas, porque não sei se vocês sabem, mas as galinhas elas são protagonistas de muitos memes aqui no Brasil. E o brasileiro não perde tempo, pode estar pagando caro no ovo, mas ele acaba também fazendo piada com isso. Então aqui 2 galinhas, tá calor, tá quente, elas estão aí falando sobre o calor, né, e já fizeram piada com isso. Tem até um vídeo muito bom de uma galinha no ventilador, porque é isso, as galinhas realmente se estressam com temperaturas mais altas. Aí tem uma galinha no ventilador, a gente não pôde passar para vocês, mas tem esse vídeo, ele é muito bom. Aí a gente fez essa brincadeira, né, vai botar ovo? Vou sim. A galinha dormindo, vai sim, vai esperando que ela vai botar ovo sim, nesse calorão que a gente está enfrentando. E tem mais um, que aí é até um meme exportado, na verdade importado, né? Porque a gente que trouxe aí as galinhas depois dos preços dos ovos subirem muito. Então a galinha está usando uma bolsa de luxo justamente aí para fazer essa brincadeira com a alta dos ovos nos Estados Unidos, mas poderia ser aqui a galinha luxuosa. Então a gente trouxe isso só para descontrair, mas sim é um problema e a gente tem que pensar nisso. E pensar como a gente está sendo afetado sim por todas as questões climáticas. E aí eu volto na questão do PEP. Estamos sendo afetados a rodo por questões climáticas, queimadas, é o agro que acaba tendo ali uma produção que é exploratória. As coitadas das galinhas sofrem já toda também uma exploração
Por mais que tem os ovos felizes, eu acho que no calor nenhuma delas está feliz. Mas a gente ainda tem toda a questão da exploração dos animais, enfim, não vou nem entrar nessa seara aqui, mas a gente tem uma série de fatores que já estão contribuindo para que a gente tenha uma oferta de alimentos menor e a gente ainda vai entrar num cartel de petróleo, sabe? Nesse momento que o clima está tão na centralidade, tem que ser discutido, qual a importância e qual a emergência que tem que ser discutido. Enfim, a coisa do petróleo não desceu para mim. Mas antes de passar para o rolê ICL, apesar do esquenta já ter começado aqui no Mercado Investimentos, agora eu vou passar os últimos recadinhos, porque vocês não podem ficar de fora e não podem esquecer da nossa live aí que vai acontecer, o nosso evento. Esquenta também para o Oscar, dia 25 de fevereiro, terça-feira, às 8 horas da noite. Um evento aí junto com Marcelo Rubens Paiva, Vera Paiva, o Eduardo Moreira e a Juliana Dalpiva, que é a autora do livro Crime Sem Castigo. Eles vão debater sobre isso e a gente já está fazendo um esquenta aqui para o Oscar do Brasil. A gente sabe como o caso do Rubens Paiva ele agora ficou evidente por conta do filme, mas ele já é um caso muito importante e muito discutido, e eu acho que a gente tem que sim jogar todo o holofote nisso, porque o Brasil trabalhou muito mal a memória. O Brasil ele foi um país que depois do fim da ditadura, trabalhou muito mal a memória de uma forma geral. Outros países, até latino-americanos, trabalharam melhor essa memória e a gente não. Então a gente preferiu jogar para debaixo do tapete e não discutir essa questão. Então eu acho muito valioso que isso volte sim para os holofotes e todo o evento que vai repercutir, isso precisa ser assistido por vocês. A gente precisa falar desse assunto, ele tem que deixar de ser um assunto que não se quer falar. A gente precisa falar disso, precisa falar de como foi os horrores que tiveram, sim. Então, a gente vai trazer para vocês também esse evento incrível para vocês debaterem juntos e aprenderem juntos aí com todos eles. E agora sim você fica com o Rolê ICL. Mas antes de tudo, o nosso merchan, né? Porque eu não posso deixar de falar para vocês se inscreverem no nosso link aqui. Porque eu falei do evento, então iclmercado.com.br. Vocês se inscrevem aí ou pelo QR Code ou pelo link do mercado. E agora sim vocês ficam com o Rolê ICL, com o William De Luca e o Guga Noblar, que já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã com novidades, porque vocês já tiveram um spoiler no N1, que eu vou estar com o Haddad e com o Demore amanhã, e a gente vai repercutir os principais pontos dessa entrevista. Um beijão e até amanhã, pessoal! No dia 20 de janeiro de 1971, no auge do terrorismo de Estado durante a ditadura do Brasil, o ex-deputado federal Rubens Paiva foi levado à força da casa dele, no Rio de Janeiro, por um grupo de militares. E ele nunca mais foi visto com vida. O ex-deputado foi torturado e assassinado por um grupo de militares dentro do DOI-CODE. O caso se tornou um dos mais conhecidos e emblemáticos da história do Brasil. Durante muitos anos, os militares se esforçaram para esconder todos os rastros do crime. Além de assassinar o Rubens Paiva, eles também ocultaram o corpo dele. Isso tornou o ex-deputado um desaparecido político. Eu sou Juliana Dalpiva, sou colunista do ICL e estou aqui para convidar você para um encontro especial, onde a gente vai receber 2 filhos do Rubens Paiva, o Marcelo e a Vera Paiva. Nesse encontro, a gente vai esmiuçar e revelar todos os bastidores desse crime que até hoje emociona o Brasil. A gente espera você aqui no ICL no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira. O encontro é online e sem replay. Eu te espero lá.